Olá, turma do 8º ano, vamos para aí mais um encaminhamento de uma aula de matemática no dia 25 de setembro. O objeto de conhecimento que iremos trabalhar é a resolução de sistema de equações do primeiro grau pelo método da adição. Esse sistema de equações do primeiro grau, aplicando o método da adição para resolvê-los, nós já estudamos na aula passada. A gente vai hoje fazer um aprofundamento através da correção da atividade do dia 22. Então, eu vou aqui nesse vídeo estar explicando para vocês como é que resolver aquelas questões, de modo que vocês possam estar tendo mais chances de aprender esse conteúdo. E em seguida eu farei o encaminhamento da atividade de hoje, que é do dia 25/9. Então, nós temos aí a correção da atividade. A atividade era do livro, como vocês podem observar. A questão 2, a letra C e D da página 215, e a questão 3 e 9 também da página 215. Aí eu estou com a questão 2, usando o método da adição, resolva os sistemas a seguir e verifique a solução encontrada. Tipo, o que é que você riscou aqui o nome da substituição? Porque a atividade já veio pedindo para você usar o método da adição para resolver. Então, eu cancelei, que era para a gente fazer apenas utilizando o método da adição, certo? Então, vamos pegar aqui o item C, No item C, nós temos o sistema de equação 4x mais y igual a 7 e 2x menos 5y igual a 9. Gente, para nós aplicarmos o método da adição para resolver um sistema de equação desse, a gente precisa cancelar um desses dois termos quando somamos uma equação à outra. Para que isso possa acontecer, ela tem que possuir o primeiro termo e o primeiro termo opostos, ou o segundo termo e o segundo termo números opostos. O que seriam esses números opostos? Ser o mesmo número com a mesma parte literal, a mesma variável, só com os sinais diferentes. E o que é que nós observamos aqui? Que nenhum deles são opostos. Nós temos aqui 4x e abaixo 2x que são diferentes, e nós temos aqui o mais y e o menos 5y também que são diferentes. Para isso, nós vamos ter que multiplicar uma das equações por um número que possa fazer com que eles fiquem com termos opostos. Aqui eu vou dar preferência transformar esse mais y em mais 5y. Para mim conseguir isso, é só eu multiplicar por 5, toda a equação. Então, nós vamos lá. Aí eu já multipliquei a primeira equação do sistema. Multipliquei o 4x para o 5, ficou 4 vezes 5, 20, e repeti o x, 20x. Repeti esse mais, observe. E agora multipliquei o y vezes 5, 5 vezes y, 5y. Repeti o igual e multipliquei o 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Beleza? E a outra equação do sistema, você repete do jeitinho que ela está. Não precisa fazer nada com ela. Observa, gente, que agora nós temos aqui, O que é que nós temos? Nós temos tanto o segundo termo, da primeira equação, como da segunda equação, dois números opostos. Mais 5y menos 5y. O mesmo número, 5, a mesma variável y, com sinais diferentes. Então, quando nós formos somar essas duas equações, eles vão se anular. Vamos iniciar somando aqui, 35 mais 9. Temos um resultado igual a 44. Baixa a igualdade. Agora, se você somar 5y menos 5y, não sobra nada. Eu tenho 5y, eu tiro 5y, nada. Então, não coloca nada. Agora, você vai somar 20x mais 2x, vai dar um total de 22x, certo? E agora, você resolve essa equação simples do primeiro grau. Isolando primeiro quem é x, já está isolado, 22x é igual a 44. Eu quero saber só o valor de x, então vou pegar esse 44 e dividir para 22. Repete esse 44 e divide para esse 22. Nós vamos ter x igual a 2, porque 2 vezes 22 é igual a 44. E nós já encontramos aqui o primeiro valor de x, certo?
E agora, o que é que eu faço para encontrar o valor de y? Para encontrar o valor de y, você pode usar qualquer uma dessas duas equações lá da letra C que deu o problema, ó. Ou 4x mais y igual a 7, ou 2x menos 5y igual a 9. Eu peguei aqui, ó, a primeira equação do sistema, do jeitinho que ela estava lá. 4x mais y igual a 7. E agora, no lugar desse x, ó, você vai substituir pelo valor dele, que é 2. Então, você vai repetir o 4 vezes, no lugar do x, coloca o 2 e repete o restante, mais y igual a 7. E agora você vai multiplicar, ó, 4 vezes 2, 8, repete o restante, mais y igual a 7. Agora separa os membros. O y está no primeiro membro, continua com o mesmo sinal, igual ao 7, que já está no segundo. E esse 8, ele está no primeiro membro, vai passar para o segundo, mudando de sinal. É positivo, ele vem para cá negativo. Então, y é igual. Eu tenho 8 negativo, eu tiro 7, sobra 1 negativo. E aqui eu encontrei o valor de y. Então, a solução, primeiramente, dentro de parênteses, porque é um par ordenado, o valor de x, que é 2, e o valor de y, que é 1 negativo. E aí nós resolvemos a equação pedida na letra C. Agora, vamos responder o sistema de equação da letra D. É 4x mais 3y igual a 14 e 5x menos 2y igual a 29. Você observa que ela não possui nem, ó, 4x é diferente de 5x e não é oposto, né? Não são opostos. E o mais 3y também é diferente de menos 2y, mas não são opostos. Então, nós vamos ter que fazer essa transformação. Nós vamos multiplicar a primeira equação todinha por 2. Ó, você vai pegar o 4x e multiplicar por 2. O 3y multiplicar por 2 e o 14 multiplicar por 2. Aí vamos ter como resultado, ó, 4x vezes 2, 2 vezes 4, 8, repete o x, mais 3y vezes 2, 2 vezes 3, 6, repete o y, igual 14 vezes 2, 28, certo? E vamos multiplicar a segunda equação todinha, toda essa segunda equação do sistema, por 3. Houve a necessidade de multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda por 3, para a gente poder deixar esses dois termos de y, dois números e coeficientes numérico partes literais iguais, só com um sinal diferente, ou seja, dois termos opostos. Então, multiplicando por 3, nós temos, ó, 5x vezes 3, que temos um total de 15x, porque 3 vezes 5 é 15, repete o x, menos 2y vezes 3, multiplica 2 vezes 3, que é 6, está aqui o 6, e repete o y, igual o 29 vezes 3, que deu 87, certo? E agora vamos somar essas duas equações obtidas. Ao somar essas duas equações aqui obtidas, observem o que é que nós vamos ter como resultado. Primeiro, soma 28 mais 87, que é 115, somando 6y positivo menos 6y negativo, são opostos, não dá nada. Eu tenho 6y, eu tiro 6y, fico com nada. E somando 8x mais 15, eu tenho um total de 23x. 8x mais 15x, eu tenho um total de 23x, certo? Então, se 23x é igual a 115, nós temos aqui, quer dizer que x vai ser 115 dividido por 23, que x vai ser igual a 5, porque 5 vezes 23 dá 115. Agora, nós pegamos a primeira equação lá do sistema, ó, do jeitinho que ela estava aqui. Deixa eu marcar para você ver, ó. Do jeitinho que ela estava aqui no sistema, 4x mais 3y igual a 14, eu trouxe ela para cá, ó, para a gente poder descobrir o valor de y. Para isso, no lugar desse x, eu vou trocar pelo 5. Repete o 4 vezes, quem é x? 5. Repete o restante da equação, mais 3y igual a 14. Agora você multiplica 4 vezes 5, que dá 20, mais 3y, repete, igual a 14, repete. Agora separa os membros. 3y está no primeiro membro, continua no primeiro com o mesmo sinal, o 14 já está no segundo, e esse 20
está no primeiro membro, passa para o segundo mudando de sinal. É positivo, vem para cá negativo. Então, 3y é igual 20 negativo. Eu tiro 14, sobrou 6 negativo. Então, y vai ser igual a 6 negativo dividido por 3, que y é igual a 2, certo? E aí nós temos y igual a 2, então a solução é o valor de x, que é 5, e o valor de y, que é 2 negativos. Terceira questão, pediu para a gente resolver mentalmente o sistema de equações. Letra A, está te perguntando quem é o número subtraído por outro número que é igual a 5, de modo que esse número x seja igual a 2 vezes esse número y mais 1. Eu armei aqui esse esquema para ajudar a gente a encontrar um número, que não sabemos quem é subtraído de outro, que vai dar 5, e esse número sendo igual a 2 vezes o segundo número mais 1. Observe que todas as possibilidades que nós temos para que um número subtraído de outro seja igual a 5, nós temos o 5 menos nada, que é 5, o 6 menos 1, que é 5, o 7 menos 2, que é 5, o 8 menos 3, o 9 menos 4, o 10 menos 5, todos eles dão resultado igual a 5. Então, para essas primeiras respostas, poderia ser qualquer um desses. Mas aquele que tem que ser é que satisfazer também essa segunda situação. Então, nós usamos aqui o 9 menos 4. 9 tira 4 não é 5? É. Então, você vai colocar agora aqui o 9 e no outro também o 4 e vai verificar. Observe que se você multiplicar 2 vezes o 4 é 8. E 8 mais 1 é 9. Então, deu igual a 9. Então, os números da letra A procurado são os números 9 e o número 4. Na letra B, está perguntando um número mais outro número que é igual a 9. E esse segundo número, que é o valor de y, é igual ao primeiro número subtraído de 5. Aí nós temos aqui essas possibilidades, existe mais, por isso eu coloquei reticência, mas dentre elas a gente vai ver qual se encaixa direitinho aqui. Somando todos eles, primeiro número pelo segundo, o resultado foi igual a 9. Então, qualquer um deles satisfaz essa primeira situação. Mas qual deles vai satisfazer a primeira e a segunda ao mesmo tempo? É isso que a gente tem que encontrar, o 7 mais o 2. Somando 7 mais 2 é 9. E se você pegar esse 2, que é o valor de y, aqui não é y e aqui é y, então esse 2 vem para cá. 2 vai ser igual esse 7 subtraído de 5. 7, eu tiro 5, 2. 7, se eu somar com 2, 9. Então, os números procurados na letra B é o número 7 e o número 2, certo? Vamos agora para a nossa nona questão. Em um escritório de advocacia, trabalham apenas 2 advogados e uma secretária com o doutor André e o doutor Carlos. Sempre advogam com causas diferentes. A secretária Cláudia coloca 1 grampo em cada processo do doutor André e 2 grampos em cada processo do doutor Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabendo que, ao todo, são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos, podemos concluir que o número de processos de Dr. Carlos é igual. Nós vamos chamar os processos de André de X e de Carlos, vamos chamar de Y. Então, nós temos aqui, todos os processos do Dr. André mais do Dr. Carlos dá igual a 78 processos. E aqui nós usamos 1 grampo, nesse caso aqui coloca 1, né, acompanhando o X, que não há necessidade, por isso eu apaguei aqui, certo? Então, usamos 1 grampo X, né, 1x em cada processo do Dr. André, mais 2 grampos, 2y, para processo do Dr. Carlos, deu um total de 110 grampos. E aí nós vamos aqui aplicar o método da adição. Para isso, nós vamos multiplicar a primeira equação do sistema por 2. Observe que essa equação x mais y igual a 78, ela vai ser toda multiplicada por menos 2. Aí nós vamos ter, x vezes menos 2 dá
repete o menos, 2 vezes x, 2x, menos 2x. Agora, y vezes menos 2 dá menos 2y, e 78 vezes menos 2 vai dar menos 156, certo? E a segunda equação ela vai ser apenas repetida. E agora vamos somar uma equação à outra. Olha só, eu tenho 156 negativo mais 110. De 156 eu tiro 110, vai sobrar 46 negativo. Eu tenho aqui, ó, 2y negativo e 2y positivo, eles são opostos. Então, eu tenho 2y, eu tiro 2y, não sobra nada, não coloca. E agora eu tenho o 2x negativo mais 1x. Então, de 2x negativo, eu tiro 1x, vai sobrar 1x, sinal do módulo maior, que era 2 negativo. Então, menos x é igual a 46 negativo, você multiplica por menos 1, é só repetir os termos mudando de sinal, o menos x fica x, o menos 46 fica 46, e aqui você já encontrou o valor de x, que foi 46. Para encontrar o valor de y, eu vou pegar aqui a primeira equação do sistema, copiei do jeitinho que ela estava aqui, ó, x mais y igual a 78. No lugar de x, eu vou trocar pelo valor dele, que é 46, e repete o restante. Separa os membros, ó, o y está no primeiro membro, continua com o mesmo sinal. O 78 está no segundo e o 46 está no primeiro, passa para o segundo, muda de sinal, fica negativo. Então, y é igual. 78 eu tiro 46, sobra 32, então o valor de y é 32. Você observa, ó, que x é 46. X é a quantidade de processo do Dr. André. Y é 32, então y é a quantidade de processo do Dr. Carlos. E o problema quer saber a quantidade de processo do Dr. Carlos. Quantos são? É um total de 32 processos. Então, você deveria marcar aqui a letra D como resposta correta, certo, gente? Vamos agora para o encaminhamento da atividade. A atividade de hoje, do dia 25 do 9, né? 25 de setembro. Vocês vão copiar e resolver as questões que se seguem nesse mesmo slide. Eu vou apresentar todas elas. Então, vocês vão fazer aí essa questão 1, a questão 2, a questão 3, certo? Vocês vão copiar aí cada uma dessas questões e vão resolver, aplicando o método da adição. E vão copiar e resolver também essa questão 2 e essa questão 6. Bons estudos.